Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre Introdução à Farmacologia, parte 2. Qual que é o nosso objetivo? Então, a partir da visão farmacológica, interpretar uma bula de medicamento, buscando por informações específicas, que foi iniciado na aula passada. Vocês vão perceber que ao longo dessa aula, nós vamos estar falando alguns termos, né? E o que tem nesse termo? Esses termos, onde eles estão? Como que a gente sabe que aquele medicamento possui aquela ação? Porque está tudo descrito na bula. Você já teve essa curiosidade de ver a bula do medicamento? Você já pegou a caixinha, abriu? Você já viu que tem um papel lá dentro? Esse papel, você já parou para ler? Quando você lê as informações contidas nessa bula, chamada de bula do medicamento, tem todas as informações sobre ele, informação sobre dosagem, armazenamento, local da administração, né? Porque os medicamentos podem ser administrados em vários locais do nosso corpo, né? Eles podem ser de várias formas, né? Líquida, gasosa, em pasta, sólidas, né? Todas essas informações estão contidas lá na bula. Será que todas as informações, né, vão estar lá? Sim, todas as informações que você precisa sobre aquele medicamento estão na bula. O médico, ele também, o farmacêutico, o enfermeiro, eles também conhecem a bula desse remédio, eles leem, né? Eles conhecem a ação do remédio, então ele tem que ter todo disponível naquele documento, né? Uma linguagem acessível para que a população consiga entender qual é a ação daquele medicamento, né? O que será de mais importante que a gente sabe sobre os medicamentos, que é importante nós aprendermos sobre esses medicamentos? Então, olha, você sabia que a administração, o que é a administração? É a forma que aquele medicamento vai entrar no seu corpo. Então, ele pode ser de vários formatos. Ele pode ser, por exemplo, subcutânea. Então, nós temos a nossa pele e existe embaixo da pele, subcutânea, cutis é pele. Então, subcutânea, por exemplo, aqui, ó, é um medicamento que é colocado na camada mais externa da nossa pele, através de injeções. Pode ser intradérmica. O que é intradérmica? Embaixo da nossa pele nós temos a derme. Então ele pode ser lá, ele é uma agulha, por exemplo, uma injeção mais profunda. Vai estar lá na derme, intradérmica. Pode ser transdérmica, né, passado na superfície, então. Pode ser intramuscular, então existem injeções, por exemplo, que são injeções que são dadas no músculo. Então, a pessoa que vai administrar essa medicação, ela sabe que em determinados locais onde tem mais músculos para ser aplicado, né? Porque se colocar em outros locais não vai surtir o mesmo efeito. Pode ser endovenosa, né? Quando é aplicado diretamente na veia, endo significa dentro da veia. Pode ser oral, quando você ingere lá na boca. Ocular, né? Por exemplo, um colírio que você pinga lá nos olhos. Sublingual, existem medicamentos que são colocados embaixo da língua. Por que embaixo da língua? Porque a língua é um local de extrema irrigação sanguínea. Então, tem vários vasos sanguíneos ali. Quando você coloca o medicamento embaixo da língua, ele vai se desmanchando e vai caindo direto na corrente sanguínea, né? E ele vai tendo uma ação mais rápida. Pode ser nasal, né? Lá no nariz, pode ser através da nebulização, né? Forma aquela névoa e você vai inalando através do sistema respiratório. Então, a administração pode ser realizada em diversos locais, de diversas formas. Quando o medicamento ele entra no nosso corpo, ele tem 4 formas de ação: absorção, distribuição, metabolização e excreção. Somente quando ele passa por um desses estágios que vai causar o efeito. Então, por que ele vai causar o efeito após passar por um desses estágios? Porque é a partir da ação do corpo que passa a realizar uma resposta. Então, quando ele entra, o medicamento tem um fármaco, uma substância, que vai agir em determinados locais do nosso corpo. Somente quando ele vai passar, ou pela absorção, distribuição, metabolização ou excreção, é que ele vai agir no nosso corpo. Se você pegar lá um comprimido sólido lá na sua mão, não vai fazer nada, ele precisa ser absorvido pelo seu corpo para daí acontecer uma modificação e ocorrer uma resposta.
Então vamos lá ver quais são esses caminhos. A absorção, ele vai chegar até a corrente sanguínea. Então quando você passa um medicamento na pele, ele vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea e ele começa a circular no sangue. Existe uma pergunta que é como que o remédio sabe, como que essa medicação sabe onde ele tem que atuar? Como que ele sabe onde eu estou com dor? Porque existem receptores no nosso corpo que vão se ligar àquela ação daquela substância. Então, eu tenho uma substância X e ele vai atuar no meu músculo. Então, lá no músculo eu vou ter uma outra proteína que ele vai se encaixar com o medicamento. Então, ele vai circular pelo meu corpo. Enquanto ele não achar essa substância lá, esse sinalizador, ele não vai se encaixar e fazer o efeito. Então, ele vai ser absorvido. Ele vai ser distribuído, né, do sangue ele passa para todos os tecidos. Alguns vão sofrer o processo de metabolização, né? Ele vai chegar lá no fígado e vai ser transformado em outras substâncias. Por exemplo, o medicamento teve a ação dele, mas ainda fica resíduos no nosso corpo. Então, eles vão ser metabolizados ali pelo nosso fígado, transformados em outras substâncias para serem excretadas. Excretas são as substâncias que não fazem parte do nosso corpo, que elas têm, ou fazem, mas elas vão ser eliminadas. Então, aí vai passar pelo sistema excretor. Então, o fármaco está pronto para ser expelido. Quais são os tipos de medicamento? Cápsula, comprimidos ou drágia, são medicamentos sólidos. Como que eles funcionam? Os comprimidos, eles são compactados. Eles colocam os fármacos ali e vão usar uma substância, pode ser o amido de milho ou pode ser uma goma, e eles vão ser comprimidos, eles vão ser apertados, né, para ficarem juntinhos e compactados. Por isso se chama comprimido, porque aquela substância, aquele pozinho foi comprimido e feito lá o formatinho deles. As cápsulas, né, eles são comprimidos, mas eles são revestidos com uma peliculazinha. Por que isso? Porque alguns medicamentos, eles vão agir em locais específicos. Existem medicamentos que eles vão ser começados a se desmanchar de acordo com o pH da nossa boca. Ou então, eles não podem se desmanchar nem na nossa boca, nem no nosso estômago. Eles têm que se desmanchar para agir lá no nosso intestino. Então, eles vão encapsular esse para que ele passe, por exemplo, pela nossa boca sem ser digerido. E lá no estômago ele contenha um pH ideal que desmancha essa capinha e aí ele vai ser absorvido lá. Ou então as drágeas, geralmente elas são, as drágeas têm esse revestimentozinho, geralmente elas vão ser abertas e quebradas lá no estômago. Então, eles são dissolvidos de acordo com cada local. Então, se eu preciso que o medicamento ele tenha uma liberação bem lenta, eu vou ter um tipo de forma dele, ou vai ser cápsula, comprimido, drágea, de acordo com o tipo de ação daquele medicamento. Injeção, ele é absorvido de forma mais rápida, né? Não sei se vocês já passaram por uma situação de ir ao médico, e aí o médico está percebendo que está um pouquinho grave. Então, em vez de ele fazer você tomar um medicamento sólido, que vai demorar um pouquinho, né, até ele ser liberado e começar a agir, você vai tomar uma injeção, né, ele tem um efeito mais acelerado. Ele vai ver quando o paciente, por exemplo, está com muita dor ou está no estágio muito grave, né, ele vai ser intravenosa, intramuscular ou subcutânea. Pode ser pomada, creme ou gel, né? O que a gente chama de medicação tópica, usada, né, na pele. E ela é a forma mais comum de tratamento para doença de pele, claro, doença de pele. Então, você vai colocar o medicamento lá na própria pele, né? Pode ser um creme, uma pomada, né? Mas também, por exemplo, existe o colírio. O colírio também ele é lá no olho, né? Então, é colocado na superfície, cataplasma, emplastro, loção, né? São produtos para uso tópico, uso fora, né, do corpo. Vamos lá para uma atividade. Os medicamentos, apesar de serem importantes para o combate e prevenção de doenças, podem causar problemas se não forem tomados de forma adequada e podem perder o efeito. Por que isso acontece? Vou dar um tempo para vocês pensarem e volto com a resposta.
Então, gente, por que que é importante, né, que o tratamento seja feito de forma adequada? Olha, o sucesso do tratamento depende de seguir as orientações médicas ou da bula. Quando você não segue os horários, a concentração do medicamento lá no organismo, você pode diminuir ou aumentar, né, essa concentração, comprometendo o resultado do tratamento. Então, é muito importante que você ouça com atenção aquilo que o médico vai dizer para você, a forma correta de tomar daquele medicamento, seguir o horário certinho. Por que tem que seguir o horário certinho? Às vezes existem medicamentos que vão ser liberados, os fármacos deles vão ser liberados lentamente. Então, sei lá, durante 6 ou 8 horas, esse fármaco ele está ainda agindo no teu corpo. Mas quando chega esse horário, a ação dele para. Se a ação dele acaba, a dor retorna, o mal-estar retorna. Então, o que é ideal? É que você siga as horas bem certinho, os horários, siga as prescrições. Se é para tomar, existem medicamentos que têm que ser tomados em jejum. Por quê? Porque a absorção vai ser melhor. Ou medicamentos que vão ser tomados após uma refeição. Por quê? Porque ele precisa estar combinado, né? Às vezes ele tem uma ação um pouco mais forte, pode incomodar um pouco lá no estômago. Então, sempre é importante que você escute as orientações do médico, mas consultem a bula do medicamento. Na bula tem todas as informações, né, que você precisa pro tratamento. Se o médico pediu para você tomar 6 dias de tratamento, lá no 3º dia você melhorou, você pode parar esse tratamento? Não, não pode parar. Por quê? Porque o médico sabe a ação daquele fármaco, ele estudou, ele sabe que você precisa de todos aqueles dias para que você tenha a cura completa. Então, por isso que é importante seguir de forma adequada as indicações que tem na bula e também do médico. Então, dosagem. O que é dosagem? Você já viu que tem pessoas que têm que tomar um comprimido de um fármaco e tem pessoas que têm que tomar 2? Ou então a criança, dependendo da idade dela, ela vai tomar 2,5 ml de um xarope, 5 ml, um adulto vai tomar 10 ml do mesmo xarope. Por que será que tem essa dosagem? Por que é importante? Então, olha, a dosagem contém a quantidade ideal de medicamento para agir naquele indivíduo. Então, por exemplo, eu preciso ingerir 1 ml, 2 ml. Por quê? Porque aquela dosagem vai ter a quantidade de fármacos ideal para o meu corpo, para o meu tamanho. Então, quais são os fatores que vão interferir na dosagem? Por que muda a dosagem do medicamento de uma pessoa para outra? Porque a idade, sexo, condições do paciente, fatores psicológicos, temperatura, método de administração, o peso corporal. Por exemplo, existem medicamentos que é de acordo com o peso. Então, ela pesa 10 quilos, uma criança pesa 10 quilos, toma uma quantidade. Se ela pesa 15, vai tomar outra quantidade do medicamento. Então, são fatores que podem alterar a dosagem. Quem sabe a dosagem? O médico. Então, ele sabe calcular a dosagem correta, ele pode pegar as informações na bula daquele medicamento para fazer os cálculos. Por isso que quando é importante você saber teu peso, tua altura, né? Porque todos esses fatores interferem lá na dosagem do medicamento. E olhe, vai estar escrito também onde você deve guardar esse medicamento. Existem medicamentos que não podem ser expostos à luz. Mas por quê? Porque aquele fármaco, lembre que ele é uma substância química e fatores externos podem alterar na substância ali. Então, luz, calor, umidade, né? Não pode ser deixado na cozinha, não pode ser deixado no banheiro, né? Por causa da umidade, pode alterar o princípio ativo daquele medicamento. Então, é importante sempre seguir as orientações do médico e as orientações da bula. Por isso que existe aquele papel lá dentro do medicamento, porque a bula contém as informações que são necessárias. Vamos lá para uma atividade. Quando vamos ao médico, geralmente ele prescreve uma medicação. Quais cuidados devemos ter ao manipular os medicamentos e também com o seu armazenamento em nossa casa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
Então, gente, por que é importante os cuidados com o armazenamento, né? E manipular os medicamentos lá na nossa casa? Medicamentos são substâncias que objetivam curar doenças ou aliviar sintomas. São usados para trazer bem-estar. Porém, se os devidos cuidados não forem tomados, podem causar problemas. Devem ser guardados em locais seguros, arejados, secos, protegidos da luz, nunca em cima da geladeira ou lá no banheiro, embaixo de pia, próximo a material de limpeza e sempre longe do alcance de crianças e de animais domésticos. Também é muito importante que você ingira, né, se for uma cápsula, um comprimido, que você ingira ele com água. Por que com água? Porque a água ela não vai interferir nas propriedades químicas daquele medicamento. Então, se você ingere com leite, com café, com refrigerante, bebidas alcoólicas, eles também têm substâncias químicas que vão alterar e podem alterar, né, a ação daquele medicamento no seu corpo. Então, sempre é importante seguir as orientações e sempre dar preferência para a água quando for ingerir o medicamento. Farmacovigilância. Você já ouviu falar que existe uma vigilância de fármacos? Sim. Se você já teve alguma reação adversa ao medicamento, então tem gente que não gosta de ler a bula, porque lá está escrito as reações adversas, né? São as reações que podem acontecer se você tomar aquele medicamento. Por que podem acontecer reações? Você está ingerindo substâncias químicas, né? Substâncias que vão alterar o funcionamento daquela estrutura, né? Mas vão alterar para o bem, se você estiver tomando a dose correta. Mas, às vezes, a RAM, né, reação adversa ao medicamento, ela é uma resposta prejudicial ou indesejável. Aquela medicação, ela é importante, ela faz bem, vai levar à cura, vai aliviar sintomas, mas ele pode alterar outros funcionamentos e dar essas reações adversas. São indesejáveis, né? Não intencional de um medicamento. Ela é caracterizada pela existência de uma relação causal específica entre o medicamento e a ocorrência. Existem pessoas que não têm sintoma nenhum, não têm reações adversas, mas existem pessoas que vão ter reações adversas. E o que a gente faz se você tiver uma reação adversa? Às vezes a gente simplesmente para de tomar aquele medicamento, às vezes nem vai falar com o médico, mas a gente deve fazer uma notificação. Você deve ir ao médico, ao centro de saúde, à farmácia e falar, olha, eu usei essa medicação e eu tive esse sintoma. E aí o que eles vão fazer? Por que é importante? Porque ajuda a construir, aperfeiçoar o banco de dados sobre esse produto. Então, por exemplo, eu tenho um medicamento e ele deu uma reação alérgica ao meu corpo. Se eu notifico, né, ao sistema da farmacovigilância, o que eles fazem? Eles vão perceber se mais pessoas relataram e eles vão colocar lá na bula, ó, esse medicamento pode causar. E se o médico tem esse conhecimento, o farmacêutico, o enfermeiro tem o conhecimento de que esse medicamento pode dar reações alérgicas, quando você chegar com esse sintoma, ele vai falar, olha, esse medicamento pode ter, então, e ele já vai saber o que fazer. Por isso que é importante avisar quais os sinais que você teve. Então, olha, bebida alcoólica com remédio não combina. Como eu falei, existem elementos químicos que podem se combinar e causar problemas. Verificar a condição, a combinação do medicamento, né, para se não ter perda de eficácia. Se você deixou num local que umedece, por exemplo, banheiro ou cozinha, que geralmente é mais úmido, ele pode reagir com o medicamento e perder o efeito. Seguir a receita médica, ler a bula. Se não houver necessidade do jejum, tome medicamento após as refeições, porque o teu corpo já está forrado com o alimento, né? Então, às vezes o estômago é um pouco delicado e aí o medicamento vai causar dores, né? Então, se ele não tiver, olha, tome esse medicamento em jejum. Se ele não disser isso, prefira tomar após uma refeição, preferencialmente com água, né? Eu já falei da importância da água. E fique atento ao prazo de validade. Lá na bula, lá na caixa daquele medicamento, está escrito a data de validade. É importante tomar sempre o medicamento dentro do prazo de validade. E se o medicamento venceu, o que você faz? Você pode jogar fora? Jogar no vaso, jogar no lixo comum?
É um lixo reciclável? Não, não pode. O ideal é que ele deva ser descartado em postos, em farmácia. Não sei se vocês já viram que existem postos de coleta do medicamento, no posto lá de saúde, né, nas unidades de saúde. Alguns supermercados têm um local para você jogar aquele medicamento. É importante, por quê? Porque ele é um fármaco, ele tem substâncias químicas. Se caírem numa água, se entrar em contato com outro animal, né, ou pessoa, ele pode causar alterações. Então é importante que você descarte no local correto, né? Existe uma poluição que é por remédios em rios e traz risco à saúde. Ó, vamos ler essa notícia comigo. Um tipo menos visível de poluição tem se acumulado de forma preocupante nos rios e lagos do mundo todo. Moléculas em que seres humanos usam com fins farmacêuticos ou recreativos, antibióticos, anti-inflamatórios, a nicotina dos cigarros. A presença dessas substâncias em ambientes naturais tem sido estudada de forma cada vez mais intensa nos últimos anos, e embora muitos de seus efeitos ainda não sejam bem compreendidos. Os pesquisadores montaram uma lista de 61 moléculas formadas principalmente por produtos farmacêuticos. Nessas análises, descobriram que apenas 2 locais não têm traços de nenhuma dessas substâncias. Por outro lado, em pouco mais de 1/4 dos rios amostrados, a concentração de pelo menos uma das substâncias ficou acima do preconizado como seguro. Então, quando nós descartamos o medicamento no vaso sanitário, pela pia do banheiro, né, do banheiro ou da cozinha, ou jogamos em local inadequado, lembra que ele é uma substância química. E elas começam a reagir entre elas, as substâncias químicas, elas podem se reagir e formar outras moléculas. Então, foi feito um estudo em alguns rios, eles estudaram a água de alguns rios, e eles constataram que apenas 2 locais onde esse rio passa não tinham uma quantidade dessas moléculas. E em um desses rios já estava acima do que era considerado seguro. Então, você indo lá tomar um banho nessa água ou ingerindo essa água, você já estava tomando uma dose desse medicamento mesmo sem ter problemas de saúde. Então, por isso que é importante o descarte correto. Ele vai alterar a vida dos animais aquáticos, ele vai continuar reagindo. Então, sempre é importante, né? Acabou o remédio, acabou a medicação, jogue lá no local correto. Procure essa informação na bula, procure na farmácia como fazer o descarte correto, que eles vão ajudar a orientar. Então, nós vimos nessa aula formas de administração, absorção dos medicamentos, a forma em que certos fatores externos interferem na dosagem. Nós aprendemos que as informações estão contidas na bula, as informações de administração, também as reações adversas, né? O que fazer quando você tiver uma reação, além dos principais cuidados que devemos ter com o descarte das medicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!